Está começando agora mais um Traje Como Responde. Olha só que coisa, 2 no mesmo ano. Dessa vez nem demorou tanto assim pra sair. As perguntas que eu vou ler aqui hoje nem faz tanto tempo que vocês mandaram elas pra mim. Não fiquem mal acostumados, mas quem sabe a gente não consegue manter esse quadro aqui numa periodicidade melhor no canal. Depende muito da audiência também, né, do feedback de vocês. Enfim, não quero enrolar muito porque eu ainda preciso fazer um merchanzinho básico, né, da minha loja www.omnigeek.com.br com as melhores e mais belas camisetas de anime com várias estampas maravilhosas como essa que eu tô usando aqui hoje, que vocês não conseguem ver muito bem, mas vou postar essa selfiezinha aí, vocês conseguem ver melhor como é que fica no corpo. É o Goku com instinto superior. Tem várias outras camisas de Dragon Ball muito bonitas e de outros animes também. O seu anime favorito provavelmente tá lá, então dá uma olhada, por favor. O link tá ali embaixo na descrição do vídeo. E também quero que você confira o meu novo canal mais focado ali em conteúdo nerd, geek, tem animes e super-heróis. O canal se chama Vai Teia. Acabou de ser um vídeo muito da hora sobre a Arlequina, falando sobre a origem real dela e se o personagem é uma vítima. Será que é uma vítima mesmo? Vai lá e dá uma olhada, é um podcast bem longo, esmiuçando completamente o assunto. Então, feito o merchanzinho, links ali embaixo na descrição e no comentário fixado também, né? Vamos logo pra pergunta de vocês. Ou melhor, pras perguntas, né? Vamos tentar acertar o plural aí, Wagner, porque é mais de uma pergunta, né? Então, vamos logo pras perguntas. Ô Wagner, sei que tu é mais dos animes, mas tenho essa curiosidade. Que tipo de série você já assistiu? Ou assiste? Sou teu fã, cara. É nóis, Ryuga dos Olhos Pretos, tamo junto, cara. Então, falando de séries, eu realmente não assisto tantas. As séries que eu mais assisto são justamente as séries de super-heróis. Eu assisti as séries da Marvel, da Netflix, todas elas. Netflix? Parece que eu falei Netflix, sei lá. Enfim, minha dicção não tá muito boa hoje, não sei porquê. Eu gostei pra caramba da série do Demolidor. Provavelmente a minha favorita, achei fantástica. Fiquei muito triste que ela foi cancelada, né? Eu sei que tem rumor de que talvez eles vão reaproveitar ela no Disney Plus, serviço de streaming lá da Disney, né? Que inclusive eu tenho curiosidade em assinar, porque ali tem outras séries que provavelmente vão me interessar bastante também. Mas eu também curti muito a primeira temporada de Jessica Jones, a do Justiceiro, também muito da hora. Já assisti algumas séries da CW também, né, as séries da DC, mas não gosto tanto porque, sei lá, uma produção mais simplesinha, aquelas produções com séries muito longas de vários episódios pra televisão também fica meio maçante. Muitos episódios que não dizem a que veio, sabe? Tipo, parece que a série tem um ritmo muito mais lento e muito mais infantil também, geralmente. A série do Flash achei bobinha demais. A série do Arrow, acho que ela começa melhor, começa mais séria, mais interessante, mas depois eu acho que ela vai se perdendo também. A da Supergirl eu mal assisti, a Yu assiste, mas eu acho menininha demais e acho que é a mais bobinha dessas aí que eu já vi. A série dos Titãs, eu assisti só a primeira temporada por enquanto, eu achei a melhor das séries da DC, das que eu assisti. Mas é isso, basicamente eu assisto séries de super-herói. Tem uma série super-herói ali no meio, eu vou estar assistindo. Assisti aquela The Umbrella Academy, alguma coisa assim. Achei interessante, achei legal, um pouco superestimada, talvez. É isso, né? Vamos logo para a próxima pergunta, não vou ficar fazendo review de várias séries aqui, isso já esclarece bastante. É a série da DC ou da Marvel, geralmente eu vou estar assistindo. Qual foi sua primeira música autoral? Minha primeira música se chama Sem Você, é uma música bem clichêzinha. Eu fiz ela quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu acho. Basicamente a motivação foi que eu tinha uma namoradinha, mas aí não deu certo, a gente terminou, eu achava que ela não me valorizava o suficiente, aí eu escrevi uma música mais ou menos com essa pegada. Cara, musiquinha adolescente, de romancezinho. Eu acho que tem essa música na internet em algum lugar. E com certeza as pessoas que compraram lá o CD da Prim Pix no Catarse receberam essa música. Então, se você recebeu e não sabia, olha só, essa música aí foi a minha primeira composição de todas. Quando se tornou antifeminista? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acredito que existem etapas que todo mundo que se torna em algum momento antifeminista costuma passar. Eu nunca fui de esquerda, realmente, mas talvez eu já tenha concordado com alguns discursos progressistas, porque se você pegar a essência, né, da ideia que é vendida pelo movimento, ou pelos movimentos coletivistas, a ideia ela é boa, né, a princípio, porque mulheres devem ser respeitadas, elas merecem ser respeitadas, assim como os negros também, de forma alguma merecem sofrer racismo, assim como os LGBTs também não devem sofrer com todo o preconceito que eles sofrem. Eu sou contra essas coisas, sou contra o preconceito, o racismo, o sexismo também, de forma geral, seja contra o homem ou contra a mulher. Então, num primeiro momento, quando a gente se depara com a narrativa feminista, eu acho que as pessoas costumam ver com bons olhos. Pô, uma luta pelos direitos femininos,
show, apoio. Então, talvez em algum momento da minha vida eu já tenha me considerado feminista, porque eu, sei lá, era a favor, sim, né, da luta pelo respeito pelos direitos das mulheres. Só que aos pouquinhos, algumas ações do movimento vão incomodando, né? Você percebe um mansplaining, um interrupting ali. Então eu não posso explicar uma coisa para uma mulher que eu vou estar cometendo um mansplaining, né? Você percebe um lugar de fala ali, então, pô, eu não posso nem falar sobre isso. E aí você vai vendo, não tá tão igualitária essa luta, né? Na real, tá me parecendo mais uma luta de mulheres contra homens do que uma luta, sabe, de todos juntos pela igualdade. Aí você já vai percebendo as contradições óbvias. Por que um movimento que se chama feminismo é o que luta pela igualdade de gênero, sendo que claramente o nome do movimento remete às mulheres, e aí tá lutando contra o machismo, né? Tá lutando contra os homens, basicamente, porque transformaram o homem naquela figura do macho opressor. E aí nesse processo, geralmente você vai para a segunda fase, que é quando você pensa: o feminismo ele tem boas intenções, ele já foi muito bom, tem grandes conquistas aí, mas ele foi se perdendo. E o feminismo de hoje em dia, a terceira onda, ou da terceira onda em diante, já não é mais tão bom, o movimento se perdeu, né? Você passa de feminista, assim, você aceita ele, acha que é uma coisa legal, pra perceber que tem alguma coisa errada ali, pra depois pensar, não, o problema é que essa onda aqui se perdeu, mas o movimento era pra ser uma coisa boa assim, até chegar no ponto que quando você vai lendo e estudando mais sobre aquilo, você percebe que não, nunca foi bom, sempre foi aquele objetivo, sempre foi um movimento político, nunca foi sobre mulheres, sempre foi pra defender um lado, e que desde a origem as primeiras feministas já pregavam ali a supremacia feminina, já tinham discursos como Elizabeth Stanton, que falava que a mulher como sexo era muito superior ao homem. Aí você descobre a história real do sufrágio e como aquilo nada teve a ver com feminismo e como as feministas tentaram colocar as sufragistas como se fossem feministas, sendo que elas mesmas não se declararam daquela forma, e sendo que mesmo dentro do sufrágio tinham as sufragistas, as sufragetes, e daí teve o movimento da pluma branca e Emmeline Pankhurst, e como, sabe, a história é muito diferente do que a gente conhece, a gente vai vendo que, mano, é simplesmente um negócio completamente diferente do que é vendido para as pessoas. Então, eu até entendo porque que tanta gente compra só o discursinho florido ali, não, é porque é a luta pela igualdade e tal, as pessoas não se aprofundaram naquilo. Simplesmente aceitaram que o feminismo é o que diz que é, sendo que ele nunca foi, e não exerceram o pensamento crítico para analisar friamente como aquele movimento funciona, como se comporta, quais os objetivos e quais as consequências trazidas por ele. Tanto é que se você pegar os primeiros vídeos que eu comentei sobre o feminismo, eu ainda era bem mais ponderado e ainda sempre fazia assim, tipo, dava uma relativizada, né, nas coisas, falando, olha, se vocês realmente querem lutar pelo direito das mulheres, vocês deveriam ser contra essas feministas que estão claramente batendo em homens também, porque isso não é luta por igualdade. Então eu ainda falava de um jeito assim, olha, vamos ver se tem conserto o feminismo, até chegar no ponto de perceber que não, cara, que não adianta, que simplesmente estão usando mulheres para doutriná-las, para conseguir angariar votos para o espectro político que eles atuam e para fomentar essa guerra de sexos, para realmente criar uma divisão, jogar homens para um lado e mulheres para o outro, o que faz com que na prática o feminismo tenha o efeito contrário do que ele se propõe. Ele apenas faz com que as diferenças dos gêneros fiquem ainda maiores. Então basicamente esse foi o meu processo de desconstrução, né, em relação ao feminismo, e acho que é o processo mais normal, mais padrão, pelo qual todo antifeminista costuma passar, porque diferente do que as feministas pregam, quem é contra o movimento não é o machista, o cara que odeia mulheres e que tem medo do empoderamento. Não, provavelmente é só uma pessoa que entendeu como é que funciona o negócio. Porque eu nunca fui, eu continuo não sendo contra o direito das mulheres, eu continuo não sendo o cara que trata mulheres com desprezo. Na verdade, é justamente o contrário. Eu sempre tratei todas as mulheres que eu conheci muito bem, com todo o respeito que eu podia. Eu nunca fui o cara que fica passando cantada na rua, que fica assediando e apalpando desconhecidas por aí. É claro que agora eu namoro, então obviamente eu não faço isso, mas mesmo antes, mesmo quando era solteiro, eu nunca fui esse cara. Ou seja, eu sou a prova viva de que ser antifeminista não tem nada a ver com ser macho escroto, sexista e que, enfim, trata mulheres como objeto e qualquer coisa do tipo. Você considera a nossa sociedade matriarcal? Então, continuando dentro de um assunto parecido, né, eu não considero nossa sociedade matriarcal e acho que nem teria como, porque uma sociedade matriarcal seria uma sociedade liderada por mulheres, e eu não acho que seja o caso. Eu considero que a sociedade é ginocêntrica, né? Que tem a mulher como o centro das atenções, é o ser que deve ser protegido, é aquele que realmente importa, né? Que a gente deve dar toda a atenção, todos os cuidados. Isso sim, isso eu acho que seja o caso. Tem inúmeros exemplos para embasar, né, essa opinião de que nós vivemos numa sociedade ginocêntrica, porque
Socialmente, se você vê uma mulher agredindo um homem, vai todo mundo achar engraçado, ninguém vai fazer nada, mas se for o contrário, vai todo mundo partir pra cima daquele homem para proteger a mulher. Legalmente, as leis protegem as mulheres e punem mais duramente os homens, e a mulher tem todo o aparato estatal a seu favor que vai ser usado para beneficiá-la, para transferir o dinheiro do homem para a mulher, para amparar a mulher caso haja necessidade e para punir ou obrigar o homem a fazer qualquer tipo de coisa que favoreça a mulher também. Enquanto do outro lado o homem é tratado como descartável, ele vai ser usado para morrer em prol da nação ou em prol de uma mulher, ele vai ser usado para fazer os trabalhos mais pesados, mais degradantes. Só que ver a sociedade dessa forma é diferente de entendê-la como um matriarcado. O que também não significa que vivemos no patriarcado que as feministas pintaram. Não é como se os homens tivessem construído a sociedade para benefício próprio, porque se fosse o caso, não seria a vida do homem a vida descartável, né, entre os dois gêneros. Por todo o lance da preservação da espécie, a mulher sempre foi o ser a ser protegido, enquanto o homem podia ser sacrificado de todas as formas possíveis, e é por isso que a gente meio que chegou onde estamos hoje. O complicado é que, além disso, os homens ainda viraram os grandes vilões da história por causa do feminismo, né? Como é ser o emo mais gostosinho e fofinho do site? Pra ser sincero, não é grande coisa não, porque com quem que eu tô concorrendo? Sabe, eu sou o único, então que mérito tem nisso? Eu sou o último dobrador de lágrimas. No máximo, quem? Sei lá, tem aquele cara que fala estranho, como é que chama ele mesmo? O Minguado, aquele cara lá, eu e o Minguado concorrendo pelo posto. Não me sinto tão lisonjeado, mas obrigado de qualquer forma. Já teve algo que você aguardava ansiosamente e que te fez pensar, não tem como isso ser ruim, e foi muito ruim? Sim, já teve, foi praticamente uma experiência traumática, eu nunca vou esquecer. Mano, eu li a pergunta, na hora veio na minha mente, Homem-Aranha 3. Eu fiquei anos esperando por esse filme, e eu tava assim, ó, não vejo a hora de lançar, eu tava lá na estreia, e foi uma das maiores decepções da minha vida. Eu saí triste do cinema, eu saí tipo pensando, mano, foi isso? Foi por isso que eu fiquei esperando tantos anos? Cara, foi um sentimento de frustração indescritível. Essa foi fácil, mano. Homem-Aranha 3... Meu Deus do céu. O que você faria se o Felipe Neto viesse pra direita? Mano, sinceramente, eu tenho pra mim que o Felipe Neto é de direita. Ele é um cara tão capitalista que ele entendeu que ele pode e deve, sei lá, para ganhar mais dinheiro do que de qualquer outra forma, ele usa a esquerda só para ganhar dinheiro mesmo, porque é o caminho mais fácil, porque ele consegue atingir ali os públicos e fazer propaganda de várias marcas e limpar a imagem dele, né, com quem importa para ficar cada vez mais relevante e sendo mais patrocinado. Mas no fundo ali, no seu quarto, sozinho, ele é de direita e eu diria até mais, ele é conservador. Eu acho que ele só é um cara que não tem pudor nenhum para se vender e ali ele finge que é esse grande progressista e mesmo que com isso ele acabe passando vergonha para quem é da direita e tem os argumentos mais idiotas possíveis. Porque, sinceramente, se eu quisesse fingir que eu sou de esquerda, eu conseguiria, mano, melhor do que a maior parte dos esquerdistas, inclusive. Seria a coisa mais fácil, ficar replicando esses discursos. Eu conheço todos eles de trás para frente e eu poderia fingir assim, não, eu sou progressista mesmo e feminismo, uhul e tal, me patrocine. Eu conseguiria fazer isso. Eu acho que o Felipe Neto tá fazendo. Então, se ele se assumisse, eu não tenho certeza se eu veria isso como uma coisa boa, porque, né, ele já tá totalmente queimado dentro da direita, principalmente, e de certa forma, ele estando na esquerda, é até meio que um alvo fácil, porque, tipo, é muito fácil refutar o Felipe Neto, mostrar como ele tá errado, fazer o cara passar vergonha e mostrar à esquerda como esse antro de hipocrisia personificada pelo Felipe Neto. Então eu acho que ele é um símbolo muito mais adequado para a esquerda do que para a direita mesmo. Pode ficar por lá de qualquer forma. Quais gostos e opiniões você e a Yu têm que são opostos? Ou vocês conseguem convergir em todas as ideias? Abraço. Olha, eu acho que ninguém consegue convergir em absolutamente tudo, sabe? Se você criar um clone seu, talvez, mas não é possível que um casal tenha sempre todas as opiniões idênticas e a gente discorda de comida, muitas vezes, sabe? A Yu tem um gosto especialmente estranho pra doces. Mano, é bizarro. Ela não gosta de massas que levam alguma coisa doce também, tipo pizza de chocolate, ela não gosta, pastel de chocolate, essas paradas assim. Então, na hora de comer, às vezes a gente tem alguns problemas, na hora de pedir alguma comida, tem umas coisas que um gosta e o outro não gosta. Politicamente a gente concorda em muita coisa, mas ainda assim tem um ponto ou outro que a gente acaba discordando e geralmente a gente
discute, né, de forma saudável, a gente troca uma ideia sobre isso, e costuma ser bem interessante, na verdade, porque faz com que os dois ampliem a sua visão sobre aquele assunto. Às vezes um muda de ideia, às vezes o outro, ou às vezes a gente concorda em discordar e cada um fica lá com a sua opinião, mas não é nada muito complicado não, até porque eu acho que a gente já está acostumado a debater na internet e tal, então provavelmente isso também ajuda. O que você está achando da incrível terceira temporada de Nanatsu no Taizai? Mano, essa temporada tá tão ruim que conseguiu me fazer dropar do anime, e eu tinha até lido o mangá um pouco antes dela começar, então eu não achei que isso ia acontecer, mas os caras conseguiram estragar de um jeito que, tudo bem, Nanatsu no Taizai nunca foi um primor, sabe, uma obra revolucionária ou qualquer coisa do tipo e super inovadora, não. Mas o que eles fizeram com essa terceira temporada não tem explicação, velho. Não sei se eu vou assistir uma hora, só sei que eu perdi completamente a empolgação e dropei mesmo. Dropei, sei lá, nem sei que episódio que eu dropei, mas não consegui, velho. Na verdade, eu sei sim, foi logo depois da luta do Meliodas com o Scanor, que o que eles fizeram com aquela luta, mano... Não dá, não deu pra continuar dali em diante, eu não sei qual é o número do episódio, mas foi ali que eu parei. Salve Wagner, você já chegou a ler alguma coisa da HQ brasileira Destro? Cara, eu acho que eu já tinha sido marcado nessa HQ, em algum pedaço dela e tal, tinha achado bem interessante, mas eu não sabia muito do que se tratava, aí eu recebi essa pergunta, eu fui pesquisar e achei muito da hora, muito bacana mesmo, eu vi que o cara realizou ali um projeto no Catarse, conseguiu financiar a HQ e tem um traço sensacional, a premissa muito interessante, é um mundo pós-apocalíptico, onde o comunismo venceu e aí você tem um personagem que está tentando resistir àquilo. Achei sensacional e eu peguei essa pergunta porque eu faço questão de divulgar esse trabalho aqui, porque eu acho que um ponto em que a esquerda se sai muito melhor do que a direita é justamente na área do entretenimento, sabe? Essa área é dominada, monopolizada praticamente pela esquerda e a gente precisa cada vez mais de representantes em várias áreas do entretenimento que sejam de direita, seja produzindo filmes, músicas, HQs. Então o trabalho desse cara com certeza merece ser prestigiado pelo meu público que não conhece aí. Você que é de direita e gostaria de ver uma história, eu ainda não tive a oportunidade de ler toda a história, eu vi só algumas páginas que ele disponibilizou lá e tal, mas parece que, cara, o traço é muito legal e a premissa é muito legal. Então dê uma chance aí, confira lá a HQ, eu com certeza vou conferir também. E vamos prestigiar o trabalho aí de quem é de direita e tá tentando levar um discurso, uma narrativa que muitas vezes não tem espaço em outras mídias, né, para esses meios onde podem alcançar mais pessoas, sabe? Então, achei uma iniciativa muito da hora e torço para que faça muito sucesso e que mais trabalhos como esse vejam a luz do dia. Comentar uma hora depois ainda tem chance de aparecer? Sim, tem! Esse foi o Traje Cômico Responde, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. Se você quiser mandar sua pergunta, me segue lá no Twitter e espera eu abrir o tópico para as perguntas, ou então manda uma pergunta com a hashtag TCR, que assim que possível eu vou conferir, e se eu gostar da pergunta, achar que pode render uma resposta interessante, eu trago aqui pro programa para todo mundo ver, e você ganha os seus 15 minutinhos de fama, ou menos. Apesar de não ter lançado tantas edições no ano passado, eu gosto desse quadro, porque é legal um quadro onde vocês participam e ajudam a criar a pauta, enfim. Eu espero que vocês tenham se divertido, que tenha sido uma boa edição do Traje Cômico Responde essa daqui. Deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários. Curte o vídeo, compartilha, dá uma olhada na minha loja, www.omnigeek.com.br. Várias camisetas muito bonitas de anime por lá, também no canal Vai Teia. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!